repente você acordasse depois de um sono intranquilo e descobrisse que se transformou em um inseto monstruoso? Bom, foi isso que aconteceu com o personagem principal do livro do Pitaco de hoje, A Metamorfose de Franz Kafka. Bom, não é spoiler, viu, pessoal? Afinal de contas, está na primeira linha do início do livro, tá aqui também no finalzinho desse livro, da edição que eu tenho, da Nova Fronteira, então não é spoiler. A gente já tem aí o início de um livro, tipo, nossa. E aí o que acontece? A partir de então, temos uma novela fantástica, na qual... Gente, meu gato tá mexendo aqui no tripé, Pituco. Enfim, a gente tem essa novela fantástica, que vai começar a partir daí. Então, o Kafka, ele resolveu pegar o final do início ou já começar aí com uma grande informação. Bom, de início, o Gregor Samsa, que foi o personagem que foi transformado em um inseto monstruoso, aí me parece que há algumas interpretações que não são corretas com relação a que foi uma barata, mas aqui realmente na tradução não se sabe. E no meu imaginário, gente, ficou um inseto bem estranhão mesmo, grande até, e feio, e muito realmente pior que a barata, embora eu também odeie baratas. Mas bom, o que acontece a partir de então? A gente tem que levar em consideração que o Gregor Samsa, ele era arrimo de família. Ele era um caixeiro viajante. O pai estava adoentado, a mãe não trabalhava, ele tinha uma irmã mais novinha. Então, ele é que segurava as pontas ali da família. Inclusive, ele não curtia muito esse trabalho. Um dos pensamentos que ele tem, quando ele está ali acordando e está se dando conta do que realmente está acontecendo, é justamente isso. Nossa, como que tanta viagem, faz mala, desfaz mala. E daí ele para e se percebe que ele não é mais o mesmo. Ele se transformou em um inseto, em um bicho. E daí ele pensa, poxa, como que eu vou conseguir ir pro trabalho agora? E nisso ele fica ali na cama e a família do lado de fora já começa a ficar, tipo, incomodada com aquilo. Como assim? Ele é tão pontual e até agora ele não se levantou, ele não veio tomar café. E as coisas começam a correr a partir daí. Eu percebo que sim, ele era um excelente funcionário, até porque o próprio chefe dele vai lá bater na porta da casa. Só que a família se dá conta do que aconteceu. E aí começa toda aquela coisa de tipo, como que vai ser a vida a partir de então. Foi um susto para todo mundo, né? E as coisas vão se modificando ali naquela casa, o modo de viver, o quarto do Sansa vai sendo modificado. Então, assim, em parênteses, gente, é um livrinho tão pequenininho que a gente vai... eu quis me segurar, porque eu fui querendo ler, e eu falei, gente, eu vou terminar de ler esse livro, tipo, em 2 horas, porque eu fiquei muito curiosa para saber o desfecho dessa história, para saber o que ia acontecer com o Gregor, o que ia acontecer com aquela família, né? Mas, bom, voltando aí ao enredo, realmente o Gregor, ele tá ali naquela situação de inseto, então não tem como ele trabalhar. Ele não consegue, ele não vai conseguir trabalhar, a família começa a fazer modificações no quarto, de repente as comidas que ele gostava, ele já não tem o paladar mais para aquelas comidas. Tem um trecho que me marcou muito, que foi o trecho que a irmã coloca sobras de comida para ele, e aquilo me parece ser bem apetitoso, sabe? Então, assim, eu fiquei assim, poxa, né? Então, e aí ele comeu à vontade, e coisas que ele gostava antes ele já não gosta mais. Então, assim, são coisas sutis, mas que deixam a gente pensativa, sabe, em relação a esses pontos. Ele também começa a observar a sua família de um modo diferente, ou talvez nunca tenha tido tempo para parar para observar, porque afinal de contas ele tinha que trabalhar para sustentar a família. Então, ele vê e começa a observar, porém a família não tem consciência, né, de que ele ainda consegue entender o que está acontecendo ao seu redor. Porém, eles mantinham ali, né, aquela coisa, não, pode ser que isso vá voltar ao normal, que ele vai voltar a ser humano e tal. Porém, vão passando-se os dias, semanas, e isso não acontece. E aí a família pensa, poxa vida, e agora? A gente vai ter que dar um jeito, né? Então, o seu próprio pai, com quem ele não tinha nem uma boa relação, e se vê tendo que voltar e pegar o velho uniforme e colocar e procurar trabalhar já velho, já, né, sem tantas habilidades. Ele tem que voltar a trabalhar no antigo emprego.
a família ali vai se reestruturar, a mãe começa a trabalhar também, eles fazem da casa uma pensão, a filha vai ajudar nos afazeres domésticos. Você percebe também o desenvolvimento da irmã dele, que eu senti um pouco a princípio ela um pouco imatura, e aí ela vai, é ela inclusive que tem os primeiros cuidados com o Gregor, e ela vai ali se modificando também, ela também se engaja no trabalho lá da pensão que é feita na casa e participa das atividades. E aí, lógico, eu não vou contar o livro todo, viu, gente? A gente tem, enfim, eu não me importo com spoilers, mas é realmente a vida acontecendo ali diante daquele novo Gregor, aquela nova situação, aquela nova perspectiva, né? E a família toda também se movimentando em relação a isso. Porém, chega um ponto que eles perceberam que, tipo, não sei se ele vai voltar ao normal não, mas o Gregor ele vai sendo deixado de lado por aquela família, sabe? Não vou contar o final, leiam aí se vocês ainda não leram. Gente, são nem 100 páginas, vai. Nem 100 páginas, 70 páginas, e nessa edição aqui da Nova Fronteira, ó, ela cabe em minha mão bem pequenininha. É bem curtinho mesmo o texto. E aí, ele vai percebendo isso, ele vai percebendo a sua inutilidade, ele vai percebendo, né, as coisas acontecendo e ele ali. Então, assim, ao seu redor, as mudanças, e ele ali apenas como um inseto monstruoso, né? Eu confesso que eu tive um pouco de receio de ler esse livro. Receio não, gente, vai. É porque, como a gente vai começando a ler e tudo, a gente tem medo de alguns autores, de alguns livros, por achar que, é difícil demais, eu não vou conseguir entender, né? Vou ficar em leituras mais tranquilas, mais fáceis mesmo. E ler Kafka, pra mim, sempre era uma coisa tipo, nossa, né? Pros cabeçudos mesmo. E daí eu falei, gente, é possível, e não tem nada demais, assim. É claro, né? Pode ser que tenham livros que tenham um grau maior de dificuldade, né? Muita gente fala de Ulisses, por exemplo, que eu nunca li, enfim. Mas esse ano eu coloquei na minha lista de 12 livros que me desafiassem um pouco nesse sentido, fugindo um pouco de autores que eu já conhecia, ou de pegar autores que tinha vontade de ler, mas eu não me achava capaz, vamos falar assim, de ler por achar assim, nossa, tal leitura assim, assado. E quão grande foi minha surpresa, gente, em me deliciar com essa leitura, em deixar de lado esse conceito, né, essa sensação tão errada que eu tinha em relação à literatura, aos livros difíceis. Então, assim, aqui a gente pode traçar interpretações com relação a essa metamorfose. Muita gente fala que é uma depressão, tem gente que fala que é outro tipo de doença. Fato é que o Franz Kafka, ele trabalhou numa instituição que é como se fosse o INSS. Então ele se deparou com muitas pessoas que estavam ali em situação de muitas doenças, né, de incapacidade, assim, talvez não só mental, mas física também. Então talvez isso tenha inspirado de alguma forma a relatar isso como uma metáfora, né, esse inseto monstruoso, nojento, asqueroso, e talvez tenha sido isso que inspirou traçar essa história. Porque às vezes pessoas que vão ter, né, o tempo todo sustentando uma família, a partir do momento que se tornam que não estão mais naquela condição, elas são colocadas para escanteio, elas são tratadas como um nada, né, como ninguém. Então, talvez essa história tenha partido daí. A questão do pai aqui, do Gregor, né, a relação dos dois, o Franz Kafka também não tinha uma boa relação com seu pai, então talvez tenha aí um fundo, né, autobiográfico também, ou traga um pouco da história dele. A questão do Gregor não gostar do trabalho, o Kafka também estudou direito, ao que parece, para agradar a família também. Então, assim, é uma história que talvez possa, sim, carregar alguns traços de vida do autor. A gente não vai saber ao certo, porque, afinal de contas, esse manuscrito o Gregor deu para o amigo e pediu para o amigo destruir, para que não publicasse. Ele já estava ali, ele morreu jovem, ele morreu de tuberculose. Então, assim, ele falou assim, destrói isso aí, não mexe com isso mais não. Mas que bom que esse amigo não fez isso, né, gente? E deixou aqui essa obra-prima para a gente poder, né, refletir e ler. É uma leitura muito envolvente. Não é algo, se você ainda não leu, tipo, não vá assim, é difícil, é isso, aquilo. Não é. Mexe muito com o nosso imaginário mesmo. E o final foi um final diferente do que eu imaginava, confesso.
Foi o final que me deixou assim, poxa vida, sabe? Então, assim, é muito interessante, é muito envolvente. E, quem sabe, né, não vai ter mais Kafka aqui pra frente, daqui pra frente. Quem sabe? A partir de agora eu vou aí tentar me aventurar nessas leituras, em trazer, em pensar, né? Em autores que me façam pensar mais, enfim. E aí eu convido você também, se não tiver lido, para ler, para ter suas percepções, para pensar a respeito disso, pensar a respeito da vida também, porque afinal de contas a vida ela prossegue, não é mesmo? E aí, enfim, tira um tempinho aí, bora ler, vamos ler A Metamorfose do Kafka. Então, o que eu tenho para dizer sobre o livro é isso, né? São essas as minhas percepções, esse é o meu pitaco. É um livro que vale a pena ter, vale a pena ler. Devo pegar também aí as próximas, tem mais outras novelas, né? O Processo, devo pegar aí para ler depois de algumas leituras que eu tô finalizando. E por hoje é só. Eu fico por aqui com o meu pitaco de hoje. Tchau!